Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nessa sexta-feira para falar de NFL, é claro, porque começou a semana 13 com a vitória do Dallas Cowboys sobre o New Orleans Saints, 27-17. A gente vai comentar esse jogo aqui e também vamos comentar a notícia mais quente da quinta-feira, né? A suspensão de Antonio Brown, que foi punido aí por ter um cartão falso de vacinação. A gente vai comentar esse assunto e, como fazemos todas as sextas-feiras, a gente vai passar a programação dos jogos imperdíveis do domingão da NFL, né? Semana 13 tem alguns jogos com alguns favoritos evidentes, claros ali, só que nessa temporada nada pode ser considerado garantido, então a gente vai discutir aqui algumas das partidas que você tem que assistir. Quero contar mais uma vez com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo, aquele comentário aqui embaixo, o canal está crescendo graças a vocês, estamos chegando nos 16 mil inscritos, não vejo a hora de termos 16 mil inscritos, e eu mantenho a meta de 20 mil, é difícil, mas eu conto com a sua colaboração. Conhece alguém que gosta de futebol americano e não conhece o Toque Passa? Compartilha o canal aí, vamos fazer aumentar essa discussão. E você que chegou agora no Toque Passa, já se inscreve no canal, é de graça, não custa nada. A gente faz vídeo quase todos os dias falando de futebol americano. Tem outros esportes também, mas principalmente nessa época aqui é futebol americano. E assina, clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que um vídeo novo for publicado. Então vamos nessa, roda a vinheta. Vamos começar falando justamente da vitória do Dallas Cowboys sobre o New Orleans Saints, o Thursday Night Football, abrindo a semana 13, 27-17. Dallas quebra a sequência de 2 derrotas consecutivas e aplica a 5ª derrota seguida na equipe do Saints. Isso não acontecia desde 2005, nunca aconteceu na era Sean Payton. Mostra que os Saints que tinham muitos desfalques, muitos problemas, tem muitos problemas mesmo, né? É difícil você imaginar algum futuro para essa equipe que, por mais que os números mostrem ali que ainda estão na briga, que podem sonhar com vaga na pós-temporada, acho que o pensamento já tem que ser realmente em arrumar a casinha para 2022. E a posição de quarterback tem sim que ser discutida, né? Jameis Winston voltando, parece o cenário melhor, o mais possível. Por favor, você tem que sonhar com Jameis Winston voltando, é o que dá chance para vocês. Desde que o Winston se machucou, na vitória contra os Buccaneers, a equipe só perdeu 4 partidas com o Trevor Siemian de quarterback, e estreou ontem o Taysom Hill, primeira partida dele como quarterback titular da equipe do Saints, e uma derrota com 4 interceptações do Taysom Hill. A gente vai comentar aqui, mas eu quero começar falando do lado vencedor, né? Dallas Cowboys, que não tinha o Mike McCarthy na lateral, era o Dan Quinn como técnico, Dan Quinn dando aquele ar de Atlanta Falcons ali, fazendo aquele jeito todo. Mas foi uma boa vitória, uma vitória importante em primeiro lugar, porque com esse 8-4 tá mais do que garantido o título da AFC Leste, né? Eu não vejo nenhum concorrente ali chegando, dá uma tranquilizada e também a equipe de Dallas tem que pensar que tem que buscar galgar, né, posições melhores lá na pós-temporada para garantir mais jogos em casa, não só a primeira rodada dos playoffs. Micah Parsons, de novo, que cara monstruoso, né? Já pode dar o prêmio para ele de calouro defensivo da temporada, já dá agora, né? O Patrick Surtain tá indo muito bem, então sim, tá indo muito bem, mas o Micah Parsons é um cara fora de série, eu acho que ele tá sim na briga pelo jogador defensivo da temporada, né? Ele tem números espetaculares, ele é um cara dinâmico, um cara veloz, é um cara que consegue sacks. A primeira interceptação no Taysom Hill tem mérito dele também, porque é ele que está na marcação do Kenny Stills, que acaba até o Kersey fazendo a interceptação, mas é ele que atrapalha o Stills, que acaba não conseguindo fazer a recepção e tem a interceptação. Mérito também, cara, do Kersey, porque faz uma recepção maravilhosa, né? Ele vai buscar a bola ali, mantém o pé no chão. Incrível mesmo o momento, né? Consegue fazer aquele arrasto das pontas dos pés dentro do campo. Micah Parsons é o grande nome. Uma defesa que acaba atrapalhando muito o Taysom Hill. O Taysom Hill que estava machucado, né? Ele teve uma lesão no dedo da mão direita, a mão passadora, já no primeiro tempo, mas a gente discute um pouquinho mais o Taysom Hill daqui a pouquinho, tá? Quero falar aqui que o ataque é outra coisa quando pode contar com o CeeDee Lamb e também com o Amari Cooper. O ataque da equipe dos Cowboys muda completamente, dá água pro vinho, é um outro time. O Dak Prescott não teve números tão excepcionais, ele foi 26 de 40, 238 jardas, um passe para touchdown, uma interceptação. Não gostei de alguns passes do Dak, ele teve alguns momentos de bobeada, inclusive interceptação para mim é um passe que é fora do normal.
Mas muda. O CeeDee Lamb foi o principal recebedor do time, com 7 recepções, 89 jardas. E vou destacar o Cooper também, que teve 2 recepções, 41 jardas. Mas 41 jardas que foram em uma recepção apenas, que abriu o caminho para o primeiro touchdown. Touchdown do Gallup, né, que também merece um destaque, né? Bola muito bem colocada no cantinho da endzone e o Gallup com um serviço maravilhoso de trazer a bola, manter os 2 pés, uma consciência da posição dele que merece destaque também nesse jogo. Jogo terrestre encaixou, funcionou bem. Pollard mais uma vez sendo o principal recebedor, corredor, né? Em jardas pelo menos. O Zeke teve mais oportunidades de carregar a bola, ele teve 13 carregadas para 45 jardas, mas o Pollard teve 7 carregadas para 71 jardas, graças também à corrida de 58 jardas para o seu touchdown. Bela corrida do Pollard ali, ele vai buscar a lateral esquerda e vai liberando a sideline, vai liberando a lateral mesmo, até conseguir chegar. Quando ele é empurrado, já é tarde demais, já bateu no pylon, já foi touchdown para a equipe dos Cowboys. Um bom jogo, não vou te falar que o Dallas Cowboys volta a ser aquela equipe incrível, porque do outro lado, convenhamos, não é nenhum adversário assim que imponha tanto medo. Eu vejo a equipe do Saints, mais uma vez, com uma defesa satisfatória, uma defesa interessante, uma defesa que mantém esse jogo aberto por muito tempo. Eles vão para o intervalo perdendo por 13 a 7, mas teve 10-7 ali até os instantes finais do jogo. Os minutos finais da partida ainda tinham chances da equipe do Saints de conseguir alguma coisa quando perdiam o jogo por 20-10. Mas vem uma sucessão de erros do Taysom Hill que é difícil falar. Como eu disse, tá com o dedo machucado, mas ele tá em campo. Se ele tem condições de jogar, se ele falou que dá para jogar, acertou alguns passes, mesmo com esse dedo desse jeito, não vou botar na culpa do dedo essas interceptações. Méritos da defesa do Saints, teve até um passe que foi desviado ali, Diggs conseguiu mais interceptação, a 9ª interceptação dele na temporada, mas temos que ver também a qualidade do quarterback. O Taysom Hill terminou o jogo com 19 de 41, 264 jardas, 2 passos para touchdown, 4 interceptações. 3 interceptações. A primeira interceptação é nas últimas 20 jardas do campo, estava ali na red zone, pertinho da end zone, no finalzinho do primeiro tempo. Depois foram 3 interceptações nos últimos 6 minutos e 30 da partida. O jogo estava equilibrado, a equipe do Saints tinha conseguido turnover, mas o Taysom Hill não consegue ajudar esse ataque a funcionar. Dessa vez o ataque ainda funcionou em relação a manter a posse de bola, deu tempo para a defesa, a equipe do Saints teve mais tempo de posse de bola, porque usou muito o jogo corrido. O Taysom Hill, inclusive, corre mais com a bola, né? Ele teve uma corrida de 24 jardas muito bonita e ele foi o principal corredor do time, estava sem o Kamara mais uma vez. Foram 11 carregadas para 101 jardas para o Taysom Hill. Ele traz essa dinâmica, diferença. Por isso que ele acaba sendo melhor do que você contar com o Trevor Siemian. Se você não tem os corredores, bota um quarterback também que dá uma dinâmica diferente nesse ataque. Mas são 3 interceptações nos 6 minutos finais. Inclusive uma pick six que mata o jogo, que bota o placar em 27-10 e aí não tinha mais o que fazer, né? Ele consegue ainda um passe lá para o Harris de 70 jardas no finalzinho. Méritos totais do Harris que pega esse passe, um passe não é longo e ele consegue fintar todo mundo e ganha essas 70 jardas para conquistar o touchdown. Mas Taysom Hill mostra que o futuro do Saints é complicado. A gente tem que ver o que vai acontecer na próxima temporada. Era um time que vinha um desafio enorme de tentar substituir o Drew Brees. Não é fácil, a gente vê como os Patriots sofreram com isso, como os Colts sofrem para conseguir encontrar o quarterback, como o Denver Broncos sofre, como os Packers vão sofrer para substituir o Aaron Rodgers. Se substituir o Drew Brees não é do dia para a noite, não é qualquer hora. E ainda tinha um problema ainda do salary cap, né, do teto, gastos errados. Não é errado, mas é um gasto excessivo. Acho que o gasto errado é nesse contrato do Taysom Hill, que pode vir a ser o quarterback titular da equipe. E eu não boto fé não, né? Eu não acho que seja alguma coisa boa para o futuro. Bom, na sequência aqui os Cowboys vão visitar a equipe do Washington Football Team. Acho que ali pode decretar já o fim da história toda, né? Que o Washington ainda tem uma esperança de querer brigar, por mais que eu acho que não é cabível. Na próxima semana tem esse jogo e tem também os Saints visitando a equipe dos Jets. Um jogo que não estará na lista dos meus favoritos para a próxima semana, com toda certeza, né? Que duelo.
né? Nova Orleans enfrentando os Jets. New Orleans que começou socando a equipe dos Packers, que teve vitória sobre os Patriots e agora está num fim de feira completo lá em Nova Orleans. Tá difícil, mas vamos nessa. Vamos passar pelas notícias. Vamos falar da notícia. É claro que a principal notícia do dia é a suspensão de Antonio Brown, o recebedor da equipe do Tampa Bay Buccaneers, do safety Mike Edwards e também do recebedor John Franklin III, que foi dispensado já pela equipe dos Bucs em agosto, mas esses 3 atletas dos Buccaneers foram suspensos pela NFL por 3 jogos sem pagamento por terem apresentado comprovantes falsos de vacinação. E é um problema que é gigante, é um problema gigante, tá? Foi uma punição considerada exemplar da Liga, da NFLPA, pelo acordo que foi feito, né, entre as duas partes, uma punição severa por muitos lados, a gente vai discutir isso aqui, eu quero também sua opinião, mas que a gente vai questionar, né? Em primeiro lugar, não vamos entrar aqui no mérito da questão da vacinação, a gente já falou bastante da importância, do que é, não vou entrar nesse ponto, vou entrar só na questão da lei. A regra da NFL, a NFLPA, o acordo fala em vacinação e tem que vacinar e pronto, acabou. O papo é esse. Ou então, aguente as consequências. Tem um cenário previsto, assim, não quer se vacinar? Ok, então você tem que seguir esse protocolo. Você se vacinou, você tem essa facilidade. Você mentir que você se vacinou é um problema muito grave. Ah, mas e o Aaron Rodgers não foi punido? Então, mas o Aaron Rodgers, ele mentiu pra gente, pra imprensa, pros fãs. Teoricamente, a NFL sabia, isso é certo, a NFL sabia que ele não estava vacinado e a NFL falou que ele seguia os protocolos lá dentro. Por mais que a gente tenha visto coletiva dele sem máscara, viagem dele sem máscara, então ele quebrou o protocolo nesse momento, mas a NFL sabia, o time sabia, todo mundo que estava ali em volta sabia que ele não tinha se vacinado e disseram que lá dentro das instalações ele seguia todo o protocolo direitinho. É questionável, mas o caso do Antonio Brown, ele é mais pesado, ele é mais complicado, porque envolve um crime federal. Você possuir, vender, ter um comprovante falso é crime federal nos Estados Unidos, federal, não é nem estadual, tá? É crime federal nos Estados Unidos, e o Antonio Brown teria arrumado os comprovantes para os colegas, né? Essa informação que ele que conseguiu. Quando saiu aquela denúncia do chefe Steven Ruiz, que ele teria pago, o Antonio Brown teria entrado em contato, a namorada do Antonio Brown entrou em contato para pagar $500 por um comprovante falso, a gente ficou naquela história. E aí, né? Será que é verdade? Será que não é? O cara falou, não, é mentira, eu tomei a vacina, tá tudo certo. Bom, segundo as informações, né, o Jeremy Fowler lá da ESPN falou que a informação que ele recebeu de dentro da NFL é que os 3 admitiram que o comprovante era falso e agora estão completamente vacinados. Então, primeiro você desmente, a equipe dos Buccaneers também deve explicações, porque falou que recebeu imediatamente, né? Saiu a notícia do Antonio Brown, não, a gente recebeu e a gente checou, o pessoal conferiu e não tem nenhuma irregularidade. E aí, como é que fica? Qual que é a história? Então, vocês também foram enganados pelo Antonio Brown, né? Por esses jogadores. O que vai acontecer? 3 jogos de suspensão, sem salário? Ok, sem salário são $183 mil a menos na conta do Antonio Brown. 3 jogos de suspensão? Nada. O Antonio Brown, a gente falou ontem, ele já ia ficar pelo menos mais 2 jogos fora por conta da lesão que ele tem no tornozelo. Então, não é problema nenhum. O advogado do Antonio Brown diz que ele vai aproveitar esse tempo para se recuperar e ficar 100% para a próxima temporada. E por isso mesmo que o time não vai recorrer, que ele não vai recorrer da decisão, porque aí garante que já paga agora a suspensão mesmo, e quando chegar no playoff tá tranquilão pro Antonio Brown, que é uma peça importante pro ataque da equipe do Buccaneers. E é uma peça tão importante que é por isso que os Bucs não vão dispensar o Antonio Brown. Que o certo mesmo seria os Buccaneers falarem assim, peraí, cara, você cometeu um crime, você enganou a franquia. A gente não vai tolerar isso. Vamos lembrar que em 2019 os Patriots abriram mão, dispensaram o Antonio Brown, que era uma peça importantíssima. A gente viu como os Patriots sofreram por não ter um recebedor do calibre do Antonio Brown, né, e desagradou inclusive o Tom Brady. Na pós-temporada, não tinha um recebedor naquele time e ele foi dispensado porque saíram denúncias de assédio, de abuso sexual, contra denúncias que nem seguiram adiante. Né? Hoje não se fala mais desse assunto, mas os Patriots fizeram isso. E os Buccaneers tinham, eu acho,
que dispensar o cara. Não é questão... Eu não tô nem aí se os Buccaneers vão ganhar de novo, mas é uma questão óbvia. O cara mentiu, o cara comprou, produziu, sei lá o que ele fez, um comprovante falso de vacinação. Ele enganou, ele humilhou, a certo ponto, a franquia, porque agora todo mundo questionando. E aí, vocês fizeram uma investigação e não perceberam? A NFL em 2 semanas foi lá e percebeu que era falso mesmo, o cara admitiu e fica por isso mesmo? Então eu acho que é um problema que poderia ser mais grave. Eu não gostei da punição. Acho que 3 jogos saiu muito barato pro Antonio Brown, pro Mike Edwards, pro John Franklin III, tá fora da liga também, tanto faz. Mas eu acho que ficou barato. Quero saber sua opinião. Deixe aí o seu comentário e vamos lá passar então a agenda deste final de semana, os jogos principais do domingo. Começando aqui com o horário das 3 da tarde, inclusive eu vou até falar, né? Você começa a olhar aqui a programação, cara, tem alguns jogos que você tem um favoritismo muito claro, mais jogado para um lado, né? Os Colts contra os Texans, os Colts são favoritos. Os Vikings contra os Lions, Vikings muito favorito. Os Eagles contra os Jets, eu acho que vai dar jogo, porque os Eagles são uma decepção para mim, eu apostei muito neles ali. Então você tem alguns jogos que tem um favoritismo. Tampa Bay Buccaneers contra o Atlanta Falcons, para mim tem um favoritismo claro da equipe do Tampa Bay Buccaneers. Inclusive já faço até o convite no meu blog, link tá aqui embaixo na descrição, tem os meus palpites para esses jogos todos, mas eu vou destacar às 3 da tarde de Brasília, às 6 da tarde para mim, o jogo entre Arizona Cardinals e Chicago Bears. Por quê? Porque o Arizona Cardinals é o melhor time de melhor campanha na NFL neste momento. Deve ter a volta do Kyle Murray e do DeAndre Hopkins, que são peças importantes. A gente quer ver como é que eles vão voltar para essa equipe contra uma defesa ok, um time do Matt Nagy que venceu uma partida, mas disseram que o Matt Nagy estava para ser demitido. Vamos ver qual que vai ser o resultado. Isso aqui pode gerar algum desafio maior para essa equipe dos Cardinals. Os Cardinals que voltam de uma semana de bye e a equipe dos Bears que teve um descanso a mais porque jogou na quinta-feira passada, tem uns dias a mais ali para trabalhar essa equipe. Ainda é uma bagunça, vejo um claro favoritismo dos Cardinals, mas é interessante você ver essa volta do DeAndre Hopkins, se ele voltar mesmo, em que nível que ele volta, qual que é a situação dele neste momento, pensando na pós-temporada. E eu acho que o melhor jogo do horário é a partida entre Los Angeles Chargers visitando a equipe dos Cincinnati Bengals. São dois times com muitos altos e baixos na temporada, acho que os Chargers mais do que ninguém, talvez os Vikings estejam nessa mesma linha aqui, mas os Bengals vêm de uma grande vitória no final de semana, os Chargers vêm de uma derrota complicada, que pode, mais um tropeço pode tirar o time da briga por vaga na pós-temporada, sabe? Pelo menos pela briga pelo título da AFC Oeste. Acho que é um confronto muito importante visando essa vaga de wild card, é um confronto direto na briga de wild card, que pode deixar os Bengals com condições de lutar pelo título da divisão e tirar qualquer chance da equipe dos Chargers. É uma partida, é o famoso jogo de 6 pontos entre Bengals e Chargers às 3 da tarde de Brasília. No segundo horário, eu vou destacar aqui o jogo das 6h05 de Brasília, que a equipe do Las Vegas Raiders recebe o Washington Football Team. São dois times também que estão brigando por vaga nos playoffs. Não é uma partida que vai encher os olhos, não acho que vai ser um jogo incrível, mas é um jogo muito importante, né? Os Raiders vêm de vitória sobre os Cowboys, o Washington vem de bons resultados, os dois lados precisam muito vencer. É um jogo de suma importância, confronto de conferências, mas os dois ali brigando por vaga na pós-temporada. Um pouquinho mais tarde, às 6h25, tem um jogo muito bom também, a partida entre Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens, rivalidade, os Steelers vêm da chapuletada que eles tomaram nos Bengals, não podem pensar em perder mais um jogo dentro da divisão nesse final de semana, ou então o que já tá ruim acabou, né? Eu acho que aí já é pensar lá na frente, e eu acho que é um time que consegue dar trabalho para essa equipe dos Ravens, porque os Ravens vem de um jogo que venceram os Browns, uma partida que falou muito mais sobre os problemas dos Browns do que da qualidade da equipe dos Ravens. As interceptações do Lamar, tudo que o time sofreu para esse ataque funcionar, não foi um jogo de encher os olhos, e vai encarar mais uma vez uma defesa complicada e um ataque que eu acho que é mais competente para conseguir fazer alguma coisa e atrapalhar. Então não pode bobear como bobeou na semana passada. Eu acho que esse jogo contra os Steelers, até pela experiência dos jogadores, pela inteligência do Mike Tomlin, ele passa a ser um jogo mais perigoso para a equipe dos Ravens do que foi o jogo contra os Browns na semana passada. E uma menção honrosa nesse mesmo horário, que tem aquele jogo entre 49ers visitando a equipe do Seattle Seahawks.
Era para ser o Sunday Night, mas a equipe do Seahawks não merece prime time, então ele foi alterado, né? Jogaram um outro jogo lá para o Sunday Night Football e deixaram essa partida. Eu acho que vai ser interessante. Eu vejo um claro favoritismo dos 49ers também, aposto na vitória dos 49ers, mas o Seahawks pode dar aquela, né, rivalidade. Rivalidade sempre equilibra um pouquinho mais as coisas. Eu acho que pode ter um tracinho ali, alguma coisa mais diferente nesse jogo, por mais que eu veja poucas possibilidades da equipe dos Seahawks saírem com uma vitória. Mas vai saber, né? Essa temporada tá tão maluca. Tô apostando nos 49ers nos playoffs de novo. Algumas semanas a gente falava até que o Shanahan ia ser demitido. E eu acho que tem tudo para ganhar esse jogo, mas vai saber. E o Sunday Night Football às 10h20 do horário de Brasília, madrugada aqui já para mim, 1h20 da manhã. Tem um jogo muito bom entre Kansas City Chiefs e Denver Broncos. Duelo de divisão, a coisa tá equilibrada lá. Essa AFC Oeste tá incrível, né? Porque os Chiefs tem 7-4, aí tem Chargers, Broncos e Raiders, todo mundo 6-5. A gente falou que vai ter jogo dos Chargers antes. Se os Chargers vencem, chegam no 7-5. Se os Broncos vencem, né, chegam no 7-5. Deixam a equipe dos Kansas City Chiefs com 7-5. E os Raiders tem jogo também antes, podem chegar no 7-5, a gente pode ter um empate quádruplo ali no fim dessa rodada. É um jogo importantíssimo, o jogo é em Kansas City. Os Chiefs têm se encontrado, têm sido um time melhor nas últimas semanas. A defesa apareceu mais, então eu acho que essa defesa vai dar trabalho para o ataque dos Broncos. Só que a defesa dos Broncos também tem aparecido muito bem, tem conseguido dar trabalho para os adversários. E o ataque dos Chiefs parece que não se encontrou completamente ainda. Então eu acho que é um jogo que deixa muito aberto, um dos jogos difíceis de se prever. Tô colocando o favoritismo do Kansas City Chiefs por jogar em casa, mas não me surpreenderia se a equipe do Denver Broncos aprontasse fora de seus domínios. Quero saber a sua opinião, deixe aí o seu comentário, curte o vídeo, assina o canal e a gente volta no domingo, tá? Acabou os jogos no primeiro horário, a gente volta aqui para fazer um vídeo para comentar essa rodada. Já assina o canal, se inscreve, compartilha o que passa e a gente volta. Aquele abraço!